Que a maravilhosa paz, a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e sua família. Graças a Deus, nós estamos juntos para mais um comentário de uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical, Classe dos Jovens, lição número 8, do dia 23 de fevereiro de 2020. Lição que vai falar sobre a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Texto do dia desta lição número 8, Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A síntese diz: não existe urgência mais destacável em nossas vidas do que a garantia de nossa salvação em Jesus Cristo, graças a Deus. Texto bíblico da lição, 2 Coríntios 5, 11 a 21. Então vamos lá, meus queridos irmãos, professores e alunos da Escola Dominical, pensar nessa lição que está dividida em 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre o sacrifício. O segundo tópico vai falar sobre a reconciliação. E o terceiro tópico sobre a redenção, envolvendo aí, então, a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Com relação ao primeiro tópico, a questão do sacrifício. Nós, ao lermos a palavra de Deus, nós vamos ver que no Antigo Pacto existiam as orientações de Deus com relação aos sacrifícios que deveriam ser oferecidos pelos sacerdotes no tabernáculo, mais tarde no templo. Também nós encontramos no livro de Levítico ali as orientações, aquele que é o livro dos sacerdotes. Ali nós temos então detalhes e orientações com relação aos sacrifícios. E todos os sacrifícios da lei, eles indicavam para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então vamos pensar um pouco sobre especificamente esse sacrifício de Jesus Cristo, que, como eu disse, é o sacrifício dele mesmo. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi um sacrifício por amor e foi um sacrifício voluntário. Também foi um sacrifício oferecido a Deus em cheiro suave. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando Noé sai da arca e oferece sacrifícios a Deus de animais puros, diz que Deus sentiu o aroma agradável dos sacrifícios oferecidos por Noé. Naquele momento em que estava para se repovoar a terra, era um novo começo da humanidade, ou para a humanidade. Assim também, através do sacrifício de Jesus, há o verdadeiro novo começo, o verdadeiro novo nascimento pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse sacrifício por amor, esse sacrifício voluntário e esse sacrifício de si mesmo de Jesus, ele foi recebido por Deus como cheiro suave. Em Efésios capítulo 5, verso 2, o apóstolo diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave.
Quando nós pensamos, então, no sacrifício voluntário de Jesus, nós devemos nos lembrar as palavras que Jesus disse em João capítulo 10, versículos 17 e 18, quando ele diz que ele dá a sua vida, ele deu a sua vida para poder tornar a tomá-la. Ele disse que ninguém tirou a sua vida. Ninguém a tira de mim, disse Jesus, mas eu mesmo a dou, porque eu tenho o poder de dar e tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus, o sacrifício, a entrega de Jesus Cristo na cruz foi voluntária porque ele se deu. Quando ele foi preso ali no Getsêmani, naquela noite, ele disse aos discípulos que até esboçaram através de Pedro uma reação ali, para impedir de que Jesus fosse preso. Jesus disse para eles, discípulos, e disse para aqueles que foram prendê-los também: vocês imaginam que se eu quisesse, eu rogaria a meu Pai, ele enviaria aqui 12 legiões de anjos e não me deixariam ser presos? Mas ele não fez isso, ele não pediu nenhuma proteção, ele mesmo não se defendeu, não fugiu e não recuou daquele momento de prisão que culminaria com a sua morte na cruz, porque ele sabia perfeitamente que as Escrituras deveriam se cumprir e que ele veio para aquele momento de oferecer-se em sacrifício sobre o madeiro para a redenção de nossas almas. E ali ele se deu por nós. Ele deu a sua vida para tornar a tomá-la novamente. A Bíblia também vai dizer que Jesus, o seu sacrifício, ele se sacrificou uma única vez. E o seu sacrifício é plenamente eficaz e capaz de aniquilar o pecado. Hebreus capítulo 9, verso 26, diz que doutra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O grande problema do homem, que é o pecado, a causa de todos os males, dores, sofrimentos e da perdição eterna do ser humano. Foi resolvido por Jesus Cristo, foi aniquilado o pecado pelo seu sacrifício na cruz. Veja o poder, o efeito glorioso da obra da morte de Jesus, o nosso Salvador, aniquilando o pecado. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído, ele foi pisado, ele foi ali na cruz, sofreu toda a nossa condenação do nosso pecado, sem ter pecado. Mas ali ele estava aniquilando. Paulo diz que Deus enviou o seu Filho, Romanos ele diz que Deus enviou o seu Filho na semelhança da carne do pecado, para que desfizesse o poder do pecado na carne. Então, no sacrifício de Jesus, nós temos a vitória contra o grande inimigo do ser humano e da humanidade, que é o pecado. Após o seu sacrifício, diz a Bíblia Sagrada, que Jesus foi exaltado à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 12, diz que ele, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra ou à destra de Deus. O próprio escritor aos Hebreus diz que ele suportou a afronta, ele desprezou toda a vergonha e toda a afronta e suportou a cruz, suportou, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e está sentado à destra de Deus como nosso Rei sacerdote
para todo sempre. Como diz Hebreus 7:25, vivendo sempre para interceder por aqueles que por Ele se chegam a Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso mediador. Paulo disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O mediador tão aguardado, o mediador tão esperado, como no livro de Jó, ele disse: se eu pudera falar com Deus, mas não podendo falar, se eu tivesse um mediador que pudesse me aproximar de Deus. Então Jó já tinha uma esperança de um mediador, e esse mediador, ele veio, e esse mediador é Jesus Cristo, que oferecendo-se em sacrifício uma única vez, perfeito, glorioso, maravilhoso, imaculado, o Cordeiro de Deus, ele se ofereceu pelos nossos pecados e agora está sentado à destra do trono de Deus, intercedendo por nós. Então o sacrifício de Jesus, ele é glorioso, ele é maravilhoso e tem esse efeito bendito de aniquilar o pecado e fazer-nos nos aproximar de Deus. Daí então nós temos o ponto 2 da lição, que fala sobre a reconciliação. Então, através do sacrifício de Jesus, também nós temos a reconciliação, que é parte da obra salvífica de Jesus Cristo. O que é reconciliação? Reconciliação é restauração à situação favorável anterior. Reconciliar é trazer, levar de volta aquela situação anterior à quebra, anterior ao desajuste, anterior à cisão que causou a inimizade, que causou a separação. A reconciliação reconduz ao estado favorável anterior. Então, no Novo Testamento, significa a restauração da graça de Deus aos pecadores que se arrependem e colocam a sua confiança na morte expiatória de Jesus Cristo. Somos restaurados pela graça de Deus, pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, nós somos reconciliados. Entra aí também a doutrina da justificação. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5:1 que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a reconciliação nos traz, através, claro, da justificação, essa condição de viver novamente em paz com Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 11, ele diz assim: também, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A reconciliação, ela é alcançada através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Segundo aos Coríntios 5:18, diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. O agir de Deus, a obra de Deus, através de seu Filho, para nos reconciliar. Paulo explica no verso 19, de 2 aos Coríntios 5:18, dizendo: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, ou seja, a mensagem apostólica, a mensagem do Evangelho, é a mensagem da reconciliação que Deus operou através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós éramos inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, verso 10, fala exatamente isso, que nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, pelo sacrifício, pela morte de seu Filho Jesus, nós fomos reconciliados
com Deus, porque nós éramos inimigos. E nenhum texto da Bíblia diz que Deus é nosso inimigo, mas que nós somos inimigos de Deus. Não apenas em Romanos, mas em Colossenses 1:21, diz que nós éramos inimigos no entendimento pelas nossas obras más. Mas agora ele nos reconciliou. Como? Através de Cristo. Então Deus não era nosso inimigo. Nós é que éramos inimigos de Deus. E Deus não se reconciliou conosco. Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo. Veja o grande amor de Deus, que não fomos nós que fomos para Deus, mas foi Deus que veio até nós em seu Filho para nos trazer de volta à paz com Ele e ao estado de graça através do sacrifício de Jesus e desta bendita reconciliação que nós temos através de seu Filho. Glória a Deus e glória a Jesus Cristo por esta obra extraordinariamente gloriosa e bela, porque agora nós fomos reconciliados. E os resultados desta reconciliação é termos paz, é termos alegria, é termos o Espírito Santo vivendo em nós, é tendo a produção do fruto do Espírito em nossa vida, é tendo a esperança que é maravilhosa, tendo a esperança da vida eterna, sentindo em nosso espírito, em nosso viver interior, a vida de Deus, a presença de Deus em nossa vida. Tudo isso porque nós somos reconciliados por Deus através de Jesus. Podemos orar, podemos chamar Deus de nosso Pai, podemos receber os dons de Deus, podemos ser cheios do Espírito Santo, tudo isto pela obra maravilhosa da salvação em Cristo Jesus. E temos também, a nossa lição aborda a questão da redenção. O sacrifício, a reconciliação e a redenção. O que é a redenção? Redenção é a libertação efetuada por meio de resgate. Foi assim que Jesus fez. Ele pagou o preço para a nossa salvação. Ele nos resgatou do poder das trevas, do poder de Satanás, do poder do pecado, e Ele nos comprou para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios que nós fomos comprados por bom preço, comprados pelo sangue de Jesus. O apóstolo Pedro diz que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver com prata, ouro ou coisas desta vida, mas que nós fomos sim resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja como é precioso a pessoa de Jesus, como é preciosa a obra de Jesus e como é valiosa a salvação. No Antigo Testamento, nós lemos que o resgate de uma alma não pode ser pago nem com todos os recursos humanos. Todos os recursos humanos não são possíveis de resgatar uma alma sequer. O Salmo 49, verso 7 fala sobre isso. É impossível. Não há recursos humanos nesta terra para resgatar uma alma sequer. Somente em Deus existe a possibilidade de redenção. Eu vou citar de novo aqui um salmo, o Salmo 130, versículo 7, que diz que em Deus há abundante redenção. Ele, Deus, é poderoso, gracioso, riquíssimo para resgatar as nossas almas. E esta redenção Ele efetuou através de seu Filho Jesus Cristo. Romanos capítulo 3,
versículo 4, diz que sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja a redenção e a justificação, as benditas doutrinas da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente, uma vez que não há recursos humanos, por mais que alguém tenha recursos e recursos e recursos, ele jamais poderá ser justificado diante de Deus. Então Deus nos justifica gratuitamente. Não temos que pagar nada, mas pela sua graça somos justificados através da redenção, ou seja, do resgate que há em Cristo Jesus. Pelo preço que Jesus pagou, Deus aceita esse preço, aceitou esse preço e, portanto, Ele nos justifica por sua graça. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O preço precisava ser pago. Ninguém poderia pagar. Nenhum ser humano nascido de Adão e Eva poderia pagar. Mas Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, a Virgem Maria, Ele que nasceu sem pecado, Ele que é o segundo Adão, perfeito, santo e imaculado, Ele pagou pelos nossos pecados, porque Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele tomou os nossos pecados. E por Ele, que pagou o preço dos nossos pecados, nós somos salvos, sem nada pagar, mas gratuitamente, por sua graça maravilhosa e nessa redenção abundante que há em Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz que uma vez comprados pelo sangue de Jesus, nós temos então agora o privilégio de pertencermos a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Vós sois dele em Cristo Jesus, o que para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo por Jesus Cristo. Então nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus por causa de Jesus, que nos comprou com seu precioso sangue. É isso que diz Efésios 1:7, quando diz que nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Veja, redenção, perdão, remissão, justificação, graça, tudo isso fazendo parte dessa doutrina gloriosa, que é a doutrina da salvação efetuada por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu sangue nós temos a redenção. Então, nós voltamos lá para o primeiro tópico, que fala do seu sacrifício. A redenção só é possível porque Ele se sacrificou e Ele entregou a sua vida por nós. E por causa do seu sangue precioso, nós temos uma redenção que é valiosíssima e é eterna. Hebreus 9:12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Graças a Deus por isso, porque Jesus sacrificou-se uma vez só pelos pecados. Não foi necessário, como no antigo pacto, a repetição de sacrifícios, porque no antigo pacto era necessário pela morte dos próprios sacerdotes e pela até a insuficiência, a fragilidade daqueles sacrifícios que apontavam para o sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando Ele ofereceu-se a si mesmo pelo Espírito Eterno, como diz Hebreus, o escritor aos Hebreus, Ele se ofereceu a si mesmo, sendo-se uma única vez, Ele entrou no santuário, não terreno, mas entrou no santuário celestial, pelo seu sangue precioso, e ali então efetuou essa eterna redenção,
por nós, para nós, e nós hoje podemos desfrutar pela fé e pelo Espírito Santo que habita em nós e pela certeza que as Escrituras nos dá, podemos dizer que somos salvos por Cristo Jesus, pelo seu sangue precioso e maravilhoso, e podemos dizer que pertencemos a Deus e entramos na posse da vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há obra maior que esta, a obra da salvação, na qual Deus se envolveu e envolvido está, e por sua graça e misericórdia, nós por ela fomos alcançados. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, e que essa certeza da salvação esteja no seu coração também, através de Jesus. Que o Senhor Deus continue lhe dando muitas vitórias através de Jesus.